Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo então sobre a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas. Por que que um livro tão antigo ele é importante para nós? Essa é a grande questão que nós estamos trabalhando. Estamos falando sobre alguns temas centrais na palavra de Deus, né? O primeiro dele foi criação e é o que nós estamos tratando ainda. E hoje vamos falar ainda sobre criação e terminar esse tema. E depois vamos para queda, redenção e consumação, tá? No último vídeo então nós falamos sobre a soberania de Deus reconhecida na criação. Então Deus é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e Ele tem a soberania sobre tudo, né? E hoje nós vamos falar sobre a natureza do mundo criado por Deus, e nesse mundo nós temos também o homem. Então nós vamos falar a respeito do homem também, e reconhecer qual é a posição do homem na criação, a posição do homem no mundo que Deus criou, tá? Nós falamos no outro vídeo sobre o fato que Deus ah, ele reflete a sua glória, ele reflete o seu caráter, os seus atributos na criação, e vimos como ele criou tudo para a sua glória, né? Para a glória dele mesmo. Isso faz dele Deus, né? E eu quero retomar a partir daí, só que agora olhando para a perspectiva da criação. A mesma coisa, mas da perspectiva da criação. Então nós vamos agora falar sobre reconhecer a natureza do mundo que Deus criou e a certeza de que a natureza deste mundo foi criada na direção de glorificar a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar com o versículo 2 de Gênesis 1, onde diz o seguinte: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, percebam que a terra estava sem forma e vazia. Aqui nesse texto nós temos então uma ah, uma, um estado da Terra onde vê ela vazia, onde você vê ela inativa, tá? Mas se você virar a página da sua Bíblia para o versículo 31 do capítulo 1, o texto nos diz o seguinte: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Percebam, começa num estado de inatividade, um estado ah, ah, de que estava vazio, né? Sem forma, mas Deus ele vai atuando nesta criação, e à medida que ele vai atuando nessa criação, ele vai dando forma, ele vai dando plenitude para essa criação, ele vai dando movimento a essa criação, até chegar no último dia, quando ele termina a sua criação, e aí nós temos então Deus olhando para tudo que ele fez e dizendo: é muito bom, né? É muito bom. O que que isso nos mostra? Nos mostra que o mundo foi criado com uma estrutura que funciona, que tem o seu funcionamento, uma estrutura que é riquíssima e essa estrutura ela está em atividade, essa estrutura está em movimento. Mas por que ela está em movimento? Se nós abrirmos em textos como Colossenses capítulo 1, por exemplo, nós vamos ler ali que em Cristo tudo subsiste. Hebreus capítulo 1 também vai dizer sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, textos desse tipo, aonde nós percebemos através disso que o mundo, a criação de Deus está em ação, está em funcionamento, está em plenitude, porque Deus está sustentando, né? Deus em Cristo, Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Toda essa estrutura que nós vemos, Deus está sustentando pela palavra do seu poder. E quando ele cria tudo isso, então, ele termina dizendo que estava muito bom. Isso nos mostra, então, que essa estrutura está perfeita. Essa estrutura, ela não tem defeitos, ela não tem falhas, tá bom? E isso é como Deus cria todas as coisas. Então, a primeira coisa é a estrutura da natureza que Deus criou, que nós temos aí, que parte de um estado vazio, um estado inativo, para um estado de plenitude, um estado de movimento, de atividade, de ação, tá? De funcionamento. O segundo ponto que nós podemos pensar é a respeito do potencial da criação de Deus, o potencial do mundo que Deus criou. Ou seja, quando nós lemos é, quando nós olhamos para a natureza, melhor dizendo, e nós lemos aqui no texto, nós vamos poder perceber que esse mundo que Deus criou em perfeição, ele tem um potencial. Então nós estamos falando de um perfeito, mas um perfeito que tem um potencial, tá? E percebam, vamos olhar, por exemplo, o versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus cria a luz, ele diz, né, pela palavra do seu poder, haja luz,
E o texto nos diz, houve luz, né? Houve luz, a luz passou a existir. E viu Deus que a luz era boa, então Deus conclui que a luz que ele criou é boa, ou seja, ela é perfeita, essa luz que Deus criou é perfeita. Mas notem, na continuação do versículo 4, Deus pega a luz que ele criou, que já é perfeita, e ele desenvolve essa luz em um potencial, ele ah, potencializa essa criação que já é perfeita. Olha só, e fez separação entre a luz e as trevas. Então ele cria a luz e a partir da criação da luz ele forma uma outra coisa. Ele desenvolve em uma outra coisa. Isso acontece em vários momentos em todo o texto de Gênesis 1. Se você ler a narrativa aí, prestando atenção a isso, né? Quando Deus cria algo, ele diz que é bom e a partir desse algo que é bom que ele criou, ele desenvolve alguma outra coisa, ele realiza um potencial além. Então, isso nos mostra o quê? Que Deus ele fez uma natureza com um potencial, uma natureza perfeita, mas que tem um potencial a ser desenvolvido. Isso é importante para quando nós olharmos para a criação do homem também. De maneira que, por exemplo, quando nós olhamos para uma árvore ela tem um potencial natural dela, né? Ela, por exemplo, pode dar frutos, ela pode providenciar sombra, ela purifica o ar, são algumas coisas que a árvore tem o seu potencial. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele cria em perfeição. Mas essa perfeição, né? Essa perfeição, ela tem um potencial ainda a ser desenvolvido. Esse desenvolvimento não é porque não é perfeito, mas é por ser perfeito, ele tem um potencial também a ser desenvolvido, ele se desdobra em outras possibilidades, tá bom? Dessa criação de Deus. Uma outra coisa que podemos falar sobre a natureza do mundo que Deus criou é que ele tem uma direção. A criação de Deus tem uma direção. Então, falamos de estrutura, falamos de potencial, e agora estamos falando de direção. E qual é a direção? A direção, retomando como nós terminamos o último estudo, a direção é a glória do seu Criador. Olha, por exemplo, textos como Salmo 19. Salmo 19 começa nos dizendo o seguinte, é um salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a gente tem que céu e firmamentos para a mesma coisa, né? É um paralelismo judaico, então há uma repetição da mesma ideia, com palavras diferentes. E ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, os céus, anunciam a obra das suas mãos, de maneira que os céus que Deus criou proclamam, glorificam a Ele, né? Refletem a sua glória. Texto também como Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, que vai nos dizer o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então percebam, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, está falando de criação, sendo percebidos, a gente pode perceber esses atributos de Deus, onde? Na criação, nas coisas que foram criadas. Então, a natureza, o mundo que Deus criou, a natureza que Deus criou, ele tem uma direção natural, a direção natural da glória do seu Criador, de revelar, de refletir a glória do seu Criador, tá? Então, nós podemos reconhecer essas verdades na criação de Deus de maneira resumida, poderíamos desdobrar isso em várias outras verdades, mas a criação ela é dotada de uma estrutura que nós podemos observar, uma potencialidade e também de uma direção. Né? Deus criou tudo para a glória do seu nome. Vamos falar então do homem, reconhecer então a posição do homem na criação de Deus. Tá? E a primeira coisa que eu quero destacar, que é o fundamento de quem é o homem, que é a verdade que ele é a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então percebam no versículo 27, ou 26, perdão, do capítulo 1, que nos diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então percebam que o homem ele foi criado por Deus à imagem e semelhança dele mesmo. Então Deus cria o homem à imagem e semelhança
dele mesmo. Isso significa dizer que o homem, diferente de todo o restante da criação de Deus ali, diferente de tudo que o mundo que Deus criou, o homem ele é dotado de imagem e semelhança de Deus. Significa dizer então que o homem ele tem raciocínio, por exemplo. O homem ele tem a capacidade de raciocinar diante das situações, avaliar possibilidades, tomar decisões. O homem tem a capacidade de avaliar nas situações para que ele é, determine, então, e a gente pode, vamos avançar um pouquinho para fora da criação aqui e olhar para a queda, o homem consegue determinar entre certo e errado, por exemplo. Tá? Ele consegue avaliar a situação dessa maneira. O homem, ele tem, pegando aí, por exemplo, da ideia de Deus, né? Deus ele se relaciona com o homem, e Deus se relaciona com ele mesmo. Inclusive o versículo que nós lemos começa dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é façamos? É o próprio Deus, e aqui a gente tem a presença da Trindade, né? Nós conhecemos aí a doutrina da Trindade. Então Deus ele está se relacionando com ele mesmo, ele conversa e dialoga consigo mesmo nesse texto. E isso é uma característica de Deus refletida no homem, na imagem e semelhança. A característica de que o homem ele consegue se comunicar uns com os outros, ele consegue não apenas se comunicar, mas até mesmo fazer alianças, fazer pactos uns com os outros, consegue fazer a organização política e organização administrativa, coisas do tipo, que tudo isso está alicerçado na verdade de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos entender isso e percebam. Isso é importantíssimo de nós entendermos, porque isso distingue o homem do restante da criação, tá? Distingue o homem do restante da criação. Inclusive, Deus ele coloca o homem nesse mundo e ele dá ordens para esse homem. Diferente do restante da criação, esse homem ele tem ações que ele deve tomar no mundo que são ordenadas pelo seu Criador. E ele tem essa capacidade, por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, tá? Outra coisa que podemos observar no ser humano é a mesma coisa que nós observamos no restante da criação ali. O homem é dotado também de estrutura, é dotado também de potencialidades e é dotado também de uma direção. Ou seja, da mesma forma que uma árvore que nós podemos observar, ela tem uma estrutura, o homem ele também tem uma estrutura de funcionamento, como nós podemos observar em nós mesmos, e o homem também tem uma potencialidade. Tomando, por exemplo, o exemplo da árvore que eu dei lá atrás. Se a árvore ela tem o potencial de dar frutos, de purificar o ar, de produzir sombra, por exemplo, né? A árvore também tem potencialidades a serem desenvolvidas que o homem, por meio da sua potencialidade, desenvolve a potencialidade da árvore. Por exemplo, o homem ele vai pegar essa árvore e dessa árvore ele tira madeira e dessa madeira ele produz casa, dessa madeira ele produz móveis, dessa madeira ele produz fogo. Então, isso demonstra o potencial tanto da árvore como do homem, tá? O potencial do homem de desenvolver o potencial do restante da natureza, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente também. Então, o homem ele tem um potencial, tá? E o homem também tem direção. O homem foi criado com uma direção natural, uma inclinação natural para a glória do seu Criador. Tá bom? Da mesma maneira que toda a criação, toda a natureza foi feita para a glória, para refletir a glória de Deus, o homem também foi criado para refletir a glória de Deus. E percebam, o homem ainda foi um pouco mais, porque o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele reflete a imagem e semelhança de Deus de uma maneira muito mais clara do que o restante da natureza, tá? Então, o homem ele é dotado aí de estrutura, de potencial e de direção, tá? E aí vamos falar agora dos propósitos desse homem. Porque Deus coloca o homem nessa terra, né? Cria o homem, coloca o homem em um jardim. E aí tem algumas ordenanças que Deus dá a esse homem. A primeira delas que nós podemos observar é o versículo 26, que diz que o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. E também diz que, no versículo 28,
E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar. Mais uma vez, aquela verdade sendo repetida. Então, Deus colocou o homem na terra e ele colocou o homem como o gerente dessa criação, tá? Como o administrador de toda a criação. Deus deu autoridade ao homem nessa criação como um todo, tá? Uma expressão que é muito usada é que Deus ele colocou o homem como o gerente da loja. Então ele criou todo o mundo, né, o que seria a loja, e ele coloca o homem para gerenciar essa loja. Então o homem tem autoridade dada por Deus, tá? E ele tem esse dever, o dever de sujeitar e de dominar, ou seja, de efetivar a sua autoridade sobre o mundo, sobre a criação de Deus, tá? Como um gerente. Uma outra coisa que nós podemos observar no versículo 15 do capítulo 2 agora, quando o texto nos diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essas duas palavras são importantes para nós, porque, notem, Deus coloca o homem no jardim para cultivar o jardim, que foi algo que Deus instituiu, o jardim do Éden, tá? Percebam o seguinte, Deus já havia dado toda a terra, toda a relva da terra, todas as plantas, para que o homem se alimentasse dela. E chega aqui agora e Deus bota o homem no jardim e manda que o homem cultive o jardim. Nós podemos entender aqui, muitos entendem aqui também junto comigo, que cultivar aqui vai muito além apenas de um cultivo agrícola, tá? Muito mais do que apenas um cultivo de uma semente do campo ou alguma coisa do gênero. Mas está falando de cultivar a criação, ou seja, lembram que nós falamos que essa criação tem um potencial, ela é perfeita, mas ela tem um potencial a ser desenvolvido. Então, da mesma forma, esse homem ele recebe a ordem de Deus para desenvolver o potencial da terra que Deus criou. Então, quando o homem, por exemplo, nas suas potencialidades, né? Por exemplo, o homem ele faz alianças, ele cria pactos, certo? Ele faz uma criação hierárquica, uma organização política, tá? Então o homem ele faz política com isso, tá bom? O homem ele cria algo bonito, algo belo e aí ele chama isso de arte, por exemplo, tá? O homem ensina outro e ele chama isso de educação. O homem faz transações de recursos e ele chama isso de economia, tá bom? Ele perscruta sobre as coisas e faz ciência, certo? Então, todas essas coisas são demonstrações da potencialidade do homem que Deus criou, atuando na natureza que Deus criou, se relacionando com o mundo que Deus criou e cultivando este mundo. Isso é algo natural e é algo que nós podemos observar aqui Deus dando essa ordem para o homem, que ele desenvolva o potencial da criação de Deus. E é até interessante, porque aqui nós temos o homem no jardim. Na criação, nós temos o homem em um jardim. E na consumação, quando Deus fizer novas todas as coisas, novos céus e nova terra, o homem vai ser colocado por Deus em uma cidade. Em uma cidade. De um jardim para uma cidade. Aqui no meio, entre o jardim e a cidade, você tem toda uma história de cultivo, toda uma história de desenvolvimento da criação de Deus, onde o homem se organizou em cidades, em um sistema político e de arte, de educação e tudo mais. Então, isso demonstra para nós a ordenança de Deus de que esse homem ele desenvolva a criação de Deus, a potencialidade da criação de Deus, aonde lá no final Deus não vai jogar fora tudo isso que foi desenvolvido, mas ele vai instituir uma cidade e não mais um jardim. Então, isso muda completamente a maneira de nós enxergarmos muitas coisas na vida, de nós enxergarmos a política, de enxergarmos a arte, a educação, a economia, a ciência, porque nós vemos isso como um mandato de Deus, um mandato cultural de Deus, de que nós desenvolvamos a cultura, desenvolvamos a criação de Deus nessa terra, tá? E aí, por último, nós temos aqui a verdade de que o homem deveria guardar a criação de Deus. Mas guardar do quê? Guardar de qualquer possibilidade maligna que pudesse, corromper a criação de Deus e corromper o próprio homem. Então, o homem tinha esse dever de guardar o jardim, de guardar a criação de Deus. E notem o seguinte,
o homem foi criado para a glória de Deus e com a direção da glória de Deus. Todo mundo foi criado, toda a criação foi feita em direção à glória de Deus. Então há uma inclinação do homem, uma inclinação de toda a natureza para glorificar o seu Criador, tá? E o homem precisava guardar essa criação, ou seja, guardar para que essa direção continuasse em direção ao seu Criador, a glória do seu Criador. Então, quando nós olhamos para a ideia de cultivar junto com a ideia de guardar, nós podemos observar justamente isso. A, a ciência, a arte, a economia, a política, como a gente está vendo até aqui, ela foi um mandato de Deus, ou seja, um mandato de desenvolver essa terra, mas em direção a Ele mesmo, ou seja, desenvolver essas coisas para a glória dele. O problema é que hoje, devido à queda, que é o nosso próximo estudo, o homem ele faz essas mesmas coisas, mas na direção errada, né? Mas na direção errada por causa da queda. No entanto, o homem tinha o dever de guardar essa criação, de guardar a criação de Deus e guardar então a direção da criação de Deus para continuar em direção ao seu Criador. E eu quero finalizar só mencionando aqui como que então o homem ele pode viver para a glória de Deus diante de todo, quando nós olhamos, né, para toda a criação, para todo o estudo que nós fizemos sobre criação, a pergunta é como que o homem pode viver para a glória do seu Criador. E aí a gente vê que Deus ele reflete o seu caráter em toda a natureza, inclusive no próprio homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o desejo de Deus é que toda a criação reflita a sua glória. Então, como que o homem pode viver para a glória de Deus? E a verdade, a resposta para essa pergunta é a verdade de que nós precisamos refletir o caráter de Deus. Então, o homem glorifica a Deus quando ele reflete o caráter do próprio Deus, reflete quem Deus é na sua própria vida. De maneira que é possível glorificar a Deus de uma maneira passiva, porque toda a criação já foi feita com esse DNA da glória de Deus, de alguma forma. Então, até os incrédulos, sem saber, de alguma forma eles glorificam a Deus. Toda a criação, de alguma forma, glorifica a Deus, porque existe, e o fato de existir já reflete a glória do seu próprio Criador, mas a necessidade que nós precisamos direcionar tudo isso para a glória de Deus, colocando então, revelando então o seu caráter nas nossas ações, os nossos procedimentos, os nossos pensamentos, naquilo que nós falamos, pensamos, decidimos, desejamos no mundo, tá? Então, esse foi o pilar da criação e eu gostaria de destacar para vocês essas verdades aí. Deus é soberano acima de toda a criação. Nós identificamos a natureza do mundo, que tem estrutura, potencial e direção, e a natureza do homem, a posição do homem nessa criação, que também é dotado de estrutura, potência, potencial e direção, mas que esse homem ele recebeu ordens, mandatos de Deus para que ele dominasse sobre a terra, administrasse essa terra, né, fosse o gerente dessa terra, cultivasse essa terra, ou seja, desenvolvesse o seu potencial e guardasse essa terra, protegesse essa queda de qualquer influência maligna que iria corromper a direção da criação, tá? Então, no próximo estudo nós falaremos sobre queda.